Olá, tudo bem? Meu nome é Lívia Cavalcante, sou professora de teologia e o meu objetivo aqui é levar até você estudos teológicos que possam te ajudar na caminhada cristã. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Vamos a partir de hoje colocar alguns estudos sobre a armadura de Deus. E com certeza Deus vai abençoar a sua vida quando você compreender toda essa questão da armadura que nós devemos colocar em nossa vida. Digamos que esse é um estudo indispensável para quem deseja ter uma vida cristã vitoriosa. Então, antes de começarmos, se inscreva aí no canal para que você possa acompanhar os demais vídeos, tá bom? Amém? Posso contar com você? Então vamos lá. O que é a armadura de Deus? Nós vamos ler a passagem que vamos estudar por algum tempo. Ela está em Efésios 6, de 10 a 17, que diz: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Linda essa passagem, não é? E importante para nós como cristãos. Podemos perceber, lendo essa passagem, que a armadura de Deus é tudo o que precisamos para resistir aos ataques do nosso inimigo, o diabo, e nos mantermos firmes com Deus. Um fator importantíssimo é entender que esta armadura é de Deus, não do homem. É uma armadura de Deus, não é do homem. E deve ser vestida em seu conjunto, ou seja, com todas as peças, sem deixarmos nenhuma parte de fora, pois a palavra nos exorta: vistam toda a armadura de Deus. Está em Efésios 6, 11. Precisamos da cobertura de toda a armadura, assim como um soldado romano da época de Paulo precisava armar-se para a batalha. Nenhuma parte ou membro do seu corpo poderia ficar descoberto, porque senão ele poderia levar uma flechada ou se machucar. Então ele tinha que estar totalmente coberto. É importante frisar que a palavra não aconselha considerar as pessoas como inimigas. Pessoas devem ser consideradas como nossos irmãos e não o oposto. Amém? Os nossos inimigos são principados e potestades, anjos caídos nas regiões espirituais. Essa passagem, bem como o livro de Efésios, foi escrita pelo apóstolo Paulo e ele, naquela época que ele estava escrevendo, ele estava preso em Roma. Naquela época também, o Império Romano dominava e era muito comum ver exércitos e soldados por toda parte. Por isso, Paulo conhecia muito bem as roupas e os equipamentos e as armas dos soldados romanos. Na própria prisão, ele era vigiado por um soldado o tempo todo. Agora,
Vamos conhecer as principais peças dessa armadura. Na verdade, será um longo estudo. Então, hoje nós vamos falar da primeira peça, que é o cinturão da verdade. Então, nessa primeira parte, nós lemos: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Precisamos fazer a seguinte observação antes de continuarmos. Veja o que Paulo diz bem no comecinho. Ele diz: mantenham-se firmes. Estar firme é essencial para uma vida cristã. Devemos estar resolvidos a não sermos empurrados para trás, a não nos retirar, a não darmos espaço ao inimigo de forma nenhuma. Retroceder não é uma opção, amém? O cinturão é uma cinta larga, geralmente de couro, em que se penduram armas ou ferramentas. Dê uma olhada aí na figura. Exatamente assim. E na luta contra as trevas, se não estamos cingidos com a verdade, nos falta uma parte essencial da armadura. E se não estamos falando e vivendo a verdade, ficamos estéreis, infrutíferos para com Deus. A palavra de Deus também afirma que Satanás é o pai da mentira. Veja o que diz João 8:44. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Entendeu? E se tem algo que desagrada o coração de Deus, é a mentira. Veja o que Provérbios 6:17-19 diz. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Pense bem. Qual a maior arma usada pelo diabo para nos derrotar? Não é a mentira? Pois é. Ele distorce a palavra de Deus e tenta incutir em nossas mentes toda espécie de pensamento contrário à palavra de Deus. Quantas pessoas são derrotadas pelos seus próprios pensamentos? Quantas? Satanás ama usar a mentira para nos humilhar, para nos enfraquecer, para criar contendas e odiar os outros, para que ele faça com que nós odiemos os outros. Assim, a verdade é a primeira parte da armadura. Amém? A verdade é a primeira parte da armadura. É esse cinto da verdade de Deus que tornará forte todas as outras partes da armadura. E a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Assim, só estaremos prontos para qualquer combate quando a nossa mente estiver completamente cingida com a palavra da verdade, com a Bíblia. Por isso é importante que você leia, que você medite na palavra do Senhor. Todo pensamento deve ser levado cativo ao Senhor Jesus, porque nem tudo que vem em nossa mente condiz com a palavra de Deus. Aliás, somos bombardeados o tempo todo com mentiras em nossos pensamentos. E esse é um golpe baixo do inimigo, destruir nosso entendimento. Mas se estivermos intimamente ligados a Deus, suas palavras estarão em nossa boca, em nosso coração, e a utilizaremos como armas. Amém? Essa é a importância da leitura da palavra. Mais uma vez eu friso, essa é a importância da leitura da palavra, de meditar na palavra.
Porque na hora do dia mal, ela vem, ela salta o nosso coração. Precisamos também entender que o que nos sustenta como cristãos é a nossa integridade. Ou seja, nós devemos sempre falar a verdade e devemos sempre fazer o que é certo. E se alguém fizer alguma acusação contra nós, estaremos protegidos. O Senhor nos defenderá porque nós temos razão. Amém? Quando estamos passando por lutas, precisamos deixar esse cinto bem apertado. E como é que fazemos isso? Crendo na Bíblia, a palavra de Deus, pois o inimigo fará tudo para confundir as promessas de Deus para a nossa vida. E quando cremos e quando estamos firmes na palavra, ele pode vir com as mentiras que ele quiser, porque ele não vai nos abalar. Amém? O diabo fará tudo para crermos que a Bíblia é mentirosa. Mas se estivermos firmes na palavra, quem sairá derrotado será o nosso inimigo. Amém? Bom, é só o começo. Vem muita coisa boa pela frente. Nós vamos parar aqui agora. Mas não perca o próximo vídeo. Para isso, se inscreve aí no canal, tá bom? Olha, toda quarta e toda sexta tem vídeos novos aqui no canal. Então, tem vídeos de estudos bíblicos. Tenho certeza que você vai gostar. E também estamos lendo a Bíblia. Veja como é importante lermos a palavra. Portanto, acompanhe a leitura da Bíblia também. Estamos lendo o livro de Gênesis, estamos lendo o livro de Salmos. Vai ser bênção na sua vida, não perca tempo, se inscreva aí rapidamente. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.